Olá, pessoal, bem-vindos a mais um webinar da Intertalks. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre um item específico da ABNT-NBR 14725, que é a identidade química. Sejam todos bem-vindos. Vamos apenas aguardar uns minutinhos para que todos entrem e aí nós já iniciaremos o nosso webinar. Bom dia, bem-vindos. Estamos aguardando alguns minutos e já iniciaremos o nosso webinar. Pessoal, bem-vindos. Mais 2 minutinhos e iniciaremos o nosso webinar. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um webinar da Intertalks. Estamos aqui para falar hoje sobre um item específico da 14725, da BNT-NBR 14725, que é a identidade química. Então, eu vou mostrar para vocês o que é esse novo termo que a norma atualizada traz e o impacto nos documentos que esse novo item traz, tá? Quando exigido. Então, fiquem à vontade, as dúvidas podem ser feitas aí no espaço de perguntas e respostas no QIA, que fica na barra inferior na tela de vocês, ok? No final, nós teremos um tempo para a resposta das perguntas. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre a identidade química, que é um novo item que a ABNT-NBR 14725 atualizada, publicada em 2023, traz. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carolyn.
Sou formada, minha formação é química, né? Eu sou química com ênfase industrial, sou especialista em toxicologia e atuo aqui na Intertox já fazem mais de 5 anos, ministrando treinamento sobre essas temáticas, sobre produtos químicos, classificação GHS, transporte terrestre, resíduos, classificação de resíduos pela 10.004, elaboração de documentação. E também sou membro dos comitês que escrevem e atualizam as normas técnicas, incluindo o CB10, que é o Comitê Técnico da ABNT, que escreve e atualiza a 14725. E apresentando um pouquinho da Intertox, para quem não conhece, nós somos uma consultoria na área de segurança química, nós prestamos aí serviços, temos serviços pensando em todo o ciclo de vida, todas as etapas aí do ciclo de vida dos produtos químicos, desde a classificação para entender se esse produto ele é ou não perigoso, o transporte desse produto, então todas as regras e obrigatoriedades que envolvem este processo, a geração do resíduo e, consequentemente, a classificação deste resíduo para entender se ele é classe 1 ou classe 2, como transportar esse resíduo, e para isso nós temos aí diversos serviços, parecer de periculosidade, auditorias, então temos uma série de serviços para auxiliar em todas as etapas do ciclo de vida do produto e do resíduo químico também. A área de treinamento é uma área dedicada, então, às capacitações, pensando na segurança química, tanto para produto quanto para resíduo. Para isso, nós temos uma série de capacitações que podem aí auxiliá-los na formação de vocês. Temos as capacitações livres, que eles são cursos que acontecem em datas pré-determinadas ao longo do ano. Qualquer um pode se inscrever de qualquer empresa e nós fazemos esse treinamento todos juntos em um único dia. Temos capacitação para produtos químicos, classificação GHS, FDS, rótulo, transporte de produtos e resíduos, gerenciamento de resíduos. Então, nós temos uma série de capacitações nesta modalidade livre. Temos também os cursos em companies, que eles são dedicados, né? Eles são customizados e nós vamos até a sua empresa ministrar essa capacitação. E aqui ela é totalmente personalizada. Você pode, então, optar por uma palestra rápida para toda a empresa, para trazer conceitos relacionados ao produto e ao resíduo químico, por exemplo, falando sobre esse momento de transição que a FISP está deixando de ser FISP e passando a ser FDS, então trazendo aí essas palestras rápidas para a empresa inteira, ou então capacitações pontuais, técnicas, com bastante atividade aplicada à realidade de vocês, utilizando exemplos de vocês, pegando um produto, pegando um resíduo e classificando, né, na prática mesmo, colocando esses conceitos em prática. E temos também os EADs, são alguns cursos rápidos que ficam disponibilizados na nossa plataforma, e lá vocês podem acessar qualquer dia, qualquer horário, fazer no tempo de vocês. Nós temos alguns EADs lá disponibilizados, temos da NR26, onde nós temos um curso dedicado e que, inclusive, ele atende ao item normativo obrigatório da NR26, que fala que todo colaborador, todo trabalhador com contato, que manipule ou tenha contato com produto químico, deve receber capacitação. É um item normativo, está lá dentro da NR26 do Ministério do Trabalho, trazendo essa obrigatoriedade. E esse nosso curso EAD, ele cumpre com este item normativo, trazendo então essa capacitação para todo e qualquer colaborador que tenha contato com produto químico. E temos também outros EADs, como o NR20, Manuseio Seguro de Produtos Químicos, temos alguns outros EADs disponibilizados na plataforma e trabalhamos também com alguns workshops que são também capacitações mais rápidas do que o EAD e estão disponíveis também na plataforma do Intertox Academy. E para fechar, nós também temos um software que faz todo o gerenciamento, classificação de forma automática.
Então, aqui no nosso software, você vai cadastrar, você vai trazer qual é a composição do seu produto, sendo ele uma mistura. Então, o seu produto é composto por X% de água, X% de ácido clorídrico, X% de hidróxido de sódio, e você vai cadastrando ali a composição do seu produto. E a plataforma ela vai não somente elaborar a FISP, que né, agora é FDS, a rotulagem, pensando em resíduo, a FDSR, a rotulagem do resíduo, a ficha de emergência para transporte, como o software ele vai também classificar o seu produto automaticamente, né? Então, com base na composição, concentração e matérias-primas, ele vai trazer qual é a classificação final deste seu produto, se ele é classificado ou não, deste seu resíduo, se ele é classe 1 ou classe 2, para transporte terrestre, se ele tem ou não tem número 1, tá? Bom, então uma breve apresentação, mas o nosso foco hoje, então, é falar um pouco sobre a identidade química. Trouxe aqui o cronograma, então nós vamos fazer uma introdução, trazendo aí o contexto e as principais mudanças. Vamos sempre falar, né? Sempre é importante reforçar que isso são requisitos normativos, estão lá na NR 26, então nós vamos relembrar. E aí sim eu vou trazer para vocês aonde esse novo item, esse novo termo identidade química vai impactar na elaboração da documentação, seja na FDS ou na rotulagem, tá? Então vamos lá. Começando com um contexto, né? É sempre importante relembrar que tudo que nós temos relacionados aos produtos químicos neste âmbito eles estão embasados no GHS, né? O GHS é o manual da ONU, onde está descrito todos os requisitos para a classificação do produto como perigoso ou não, determinando então qual é a classe de perigo. Ele é tóxico agudo, ele é um líquido inflamável, ele é carcinogênico, ele é perigoso para o meio ambiente, aquático. Então, quais são as classes de perigo? A determinação desses critérios estão aqui dentro do manual da ONU e também a elaboração da documentação. Então, a FDS tem 16 seções. A seção 1 é de identificação, a seção 2 de identificação de perigos. Então, essa estrutura, essa elaboração do documento também está descrito aqui no manual da ONU, assim como a elaboração da rotulagem para esses produtos químicos, né? Este manual da ONU, ele foi publicado a primeira vez lá em 2003 e desde então conta com edições revisadas. Então, em 2005 tivemos a primeira edição revisada, 2007 a segunda edição revisada e assim vai até 2023, onde nós tivemos a 10ª edição revisada e é a edição atualmente vigente do Manual da ONU do GHS, também conhecido como Purple Book, por conta dessa coloração púrpura na capa, tá? Vale lembrar, então, que o Manual da ONU é o nosso embasamento técnico a nível mundial e o GHS, o Purple Book, ele é internalizado dentro de cada país de acordo com a sua própria regulamentação. Então, o GHS, ele é implementado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, de acordo com as regulamentações internas. Aqui no Brasil, ele é implementado mediante a NR 26. É a NR 26 que fala que nós devemos obrigatoriamente seguir o GHS. Nos Estados Unidos, nós temos a internalização através da OSHA. Lá nós vamos ter o RASCOM, que vai nos trazer todos os requisitos normativos a ser utilizado quando eu vou enviar, eu vou comercializar o meu produto ali para os Estados Unidos, né? A mesma coisa Europa, nós temos o CLP que vem trazendo a internalização do GHS e eu vou ter que seguir o CLP, todos os requisitos descritos nele quando eu vou enviar, vou comercializar esse meu produto para algum dos países da União Europeia. Então, todo mundo segue o GHS. Os países que internalizaram vão seguir este manual aqui, mas cada país internaliza este manual
de acordo com a sua própria regulamentação interna. Então, aqui no Brasil é a NR26 que traz a obrigatoriedade de seguir este manual, e a NR26 direciona para a 14725. A NR26 fala que todo o detalhamento, né, nós devemos seguir o GHS, mas todo o detalhamento de como nós vamos atender a esses critérios estão descritos lá dentro da 14725, da BNT-NBR 14725. E é a 14725 que sofreu essa atualização recente. Foi publicada, então, agora em 2023. E nós tivemos nesta edição, né, nesta publicação, nesta atualização, nós tivemos a internalização deste novo termo de identidade química. Vale lembrar que não é só isso que houve alteração. A norma anterior, a 14725 anterior, ela era dividida em 4 partes, né? Nós recordamos, tivemos essa divisão em partes por muito tempo. Parte 1 ali, a bibliografia, a parte 2 os requisitos para classificação, a parte 3 os requisitos para elaboração da rotulagem, e a parte 4 os requisitos para elaboração da FISPIC, né? E agora, com a atualização, nós passamos a ter uma norma única, não temos mais essa divisão em partes, é uma norma única e ela é estruturada em 7 seções e 17 anexos, né? A norma anterior, a 14725 anterior, ela estava embasada na primeira edição revisada do GHS, lá de 2005. O texto base do documento, que para nós, a 14725 foi publicada lá em 2009, ela estava embasada lá na primeira edição revisada de 2005. E agora ela passa a estar embasada na sétima edição revisada do GHS. Nossa, Caroline, mas você acabou de me mostrar que o GHS já está na 10ª edição. Sim, já está na 10ª edição, mas o comitê técnico, nós lá no comitê da ABNT, nós decidimos parar na 7ª edição revisada, porque nós precisávamos parar em algum momento, senão esse trabalho ia ser contínuo e nunca teríamos uma norma atualizada. Paramos na 7ª edição revisada. Publicamos, passou por consulta nacional, publicamos a norma atualizada em 2023 e já estamos trabalhando lá dentro do comitê, desde que ela foi publicada, nós já estamos trabalhando em cima da 8ª, 9ª, 10ª edição revisada do GHS. Tá? Então, nós estamos trabalhando e ela será publicada mais para frente. A 14725 provavelmente como uma emenda, ainda não há nada definido, mas ela vai ser publicada. Essas atualizações, essas possíveis alterações que podem haver dentro da 8ª, 9ª e 10ª edição revisada do GHS, elas vão ser contempladas sim na 14725 mais para frente. Tivemos também um aumento do número de páginas. Antes nós tínhamos 216 páginas no documento anterior e agora a 14725 passa a ter 542, mais que dobrou o número de páginas. Isso porque o próprio GHS mudou de 2005 para 2017, tá? Então nós temos novas classes, novos critérios para categorias, novas definições, tá? Então, nós temos, no próprio GHS, nós temos um conteúdo mais robusto, e isso impacta aqui também na 14725, né? Então, nós tivemos não somente a questão da identidade química, mas outras alterações também. Nós temos outras atualizações com a publicação em 2023. Então, o que que nós tivemos? Nós tivemos a inclusão de 2 novas classes de perigo. Antes, nós tínhamos 28 classes de perigo ao todo, juntando o bloco de perigos físicos, perigos à saúde humana e perigos ao meio ambiente. Nós tínhamos ao todo 28 classes de perigo, ou seja, um produto químico ele poderia ser classificado aí dentro dessas 28 opções, né? E aí incluem os perigos físicos, líquido inflamável, sólido inflamável, líquido oxidante, enfim.
O bloco de saúde humana, toxicidade aguda, corrosão e irritação à pele, lesão ocular grave, irritação ocular, carcinogenicidade. E o bloco de perigo ao meio ambiente, perigoso para o meio ambiente aquático. Né? Então, juntando, nós tínhamos ao todo 28 classes de perigo, e agora nós temos 30. Com a atualização da 14725, passamos a ter 30 classes de perigo, porque foram incluídas duas novas classes: os explosivos dessensibilizados e o perigoso à camada de ozônio. Além disso, nós temos novas categorias de perigo, tá? Antes nós não tínhamos critério para classificar um produto simplesmente como corrosão e irritação à pele categoria 1. Era um A, um B e um C. Não existia critério para classificar como somente um. Tínhamos que determinar um A, um B ou um C. E agora nós temos critério para classificar simplesmente como categoria 1. A mesma coisa, lesão ocular grave e irritação ocular. Antes nós tínhamos que classificar como 2A ou 2B. Não existia critério definido para classificar como 2, simplesmente 2. E agora nós temos. Então, nós tivemos aí novas categorias de perigo dentro de classes já existentes. Nós tivemos, então, a inclusão do termo de identidade química, que é o tema do nosso webinar de hoje. Nós tivemos a revisão e atualização dos elementos de comunicação, tá? Então, as frases de perigo e as frases de precaução, principalmente, tá? As frases de perigo e frases de precaução, algumas frases foram atualizadas, o texto foi atualizado, algumas frases foram excluídas e algumas frases foram incluídas. E aqui, pessoal, prestem atenção, tá? Porque nós devemos usar as frases exatamente como consta na 14725. Estes textos são padronizados. Ah, eu posso pegar essa frase do GHS, traduzir e usar no meu documento? Não. Você tem que usar a frase que consta, o texto que consta na 14725. É padrão. E eu acabei de falar para vocês que algumas frases foram atualizadas, o texto de algumas frases foram atualizadas. Algumas foram incluídas e algumas foram excluídas. Então, observem aí no documento de vocês, tanto na FDS quanto na rotulagem. Tivemos a mudança na nomenclatura de FISP para FDS, sem sombra de dúvida. Essa é a alteração que vai nos dar maior trabalho, porque aqui absolutamente todas as nossas FISPICs vão precisar ser atualizada e passar a ser denominada FDS, né? Então, essa daqui vai nos obrigar a atualizar todos os nossos documentos. E tivemos algumas outras mudanças pontuais dentro de algumas seções da FDS. Então, a seção 1, antes era a identificação do produto da empresa e agora é só a identificação. Vale lembrar que o nome das seções, né? Aqui eles são padronizados também. O texto deve ser exatamente como consta na norma e eles devem ser descritos em destaque, né? Então, seção 1 não é identificação do produto da empresa, é identificação. Tivemos também impacto aqui dentro da seção 2, ao mencionar que o produto é ou não classificado como perigoso, no caso, a frase do não perigoso. As questões aqui da atualização dos elementos de comunicação, então as frases também vai impactar aqui. Na seção 3, tivemos então um impacto relacionado à identidade química, que vai impactar diretamente aqui dentro da composição. Seção 8, controle da exposição e proteção individual. Também a identidade química vem trazendo um impacto direto, eu vou mostrar para vocês. Na seção 9, nós tivemos a alteração do nome da seção, que antes era propriedades físico-químicas, tudo junto, propriedades físico-químicas, e agora é propriedades físicas e químicas. Além disso, a ordem das propriedades físico-químicas foi reorganizada e nós tivemos a inclusão de uma nova propriedade físico-química, que são as características da partícula. Todas essas propriedades devem obrigatoriamente ser listadas aqui na seção 9. E também tivemos um impacto aqui dentro da seção 14, também para o produto não classificado como perigoso, que agora eu preciso mencionar de alguma forma, se o produto ele não tem o número ONU, eu tenho que informar isso de alguma forma.
tá? Então, falar que o produto não é classificado como perigoso para o transporte. Então, aqui as principais mudanças, tá? Pontuei bem rapidamente, relembrando, então, quais foram as mudanças com a atualização da 14725. E como eu já expus para vocês, essas obrigatoriedades, elas são obrigatórias mediante a NR 26 e é a NR 26 que redireciona para a NBR 14725. Aqui no Brasil, nós ainda podemos pensar num passo antes, né? Porque nós ainda temos o decreto 10.088. O decreto 10.088, ele promulga a Convenção 170 da OIT, que fala sobre a segurança na utilização de produtos químicos no trabalho, tá? Então, aqui, quando nós vamos ler lá no anexo 60, a Convenção 170 da OIT, ele vem falando sobre classificação, rotulagem e as fichas com dados de segurança. E é um decreto, né? Então, nós temos um item normativo a ser seguido. E aqui, o que que ele fala? Ele fala que para a classificação, a autoridade competente, ela deve estabelecer um sistema e critério específico para classificar todos os produtos químicos. A rotulagem também, todos os produtos químicos deverão portar uma marca que permita a sua identificação. E as fichas também, elas são obrigatórias, então os empregadores que utilizam produtos químicos perigosos deverão receber ficha com dados de segurança. Toda vez que nós visualizamos o deve na legislação, né, é obrigatório, deverão receber essas fichas. Perceba aqui que neste primeiro momento nós não temos menção de GHS, porque aqui na ocasião na Convenção 170 da OIT, nós ainda não tínhamos o GHS. Na verdade, este daqui foi o pontapé, né? Foi a partir daqui que iniciou-se todo o processo de criação desse sistema harmonizado, que é o GHS. Então, o decreto, ele vem trazendo a obrigatoriedade de classificar todo produto químico, de que todos esses produtos químicos tenham uma rotulagem, e que os empregadores eles devem receber a ficha com dados de segurança deste produto aqui. Aí, como eu falei, nós não temos ainda, neste momento aqui, nós ainda não temos a obrigatoriedade de seguir o GHS. Esta obrigatoriedade, ela vai ser encontrada na NR 26. Então, se alguém perguntar para vocês, aqui no Brasil, é obrigatório seguir o GHS? Sim. Aonde está descrito isso? NR 26. Então, um produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores, de acordo com os critérios do GHS. A rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso à segurança e à saúde dos trabalhadores deve utilizar os procedimentos definidos pelo GHS. E o fabricante, ou no caso de importação, o fornecedor no mercado nacional deve elaborar e tornar disponível a ficha com dados de segurança do produto químico para todo produto químico classificado como perigoso, seguindo GHS, o formato, conteúdo de acordo com o GHS. Então, aqui percebam que ele pede para que nós, então, utilizemos o GHS, mas não traz aí os detalhamentos. Como que eu vou classificar? Como que eu vou elaborar? Qual é esse formato? Qual que é esse conteúdo da ficha? É como eu vou elaborar o rótulo? Todo esse detalhamento, a NR 26, ela fala que nós devemos atender ao disposto em norma técnica oficial. E, pessoal, a única norma técnica oficial no Brasil para isso, que nos traz o GHS, que nos traz os critérios, o conteúdo do GHS, é a ABNT NBR 14725, cuja a versão atualizada ela foi publicada em 2023. Então, aquela 14725 que nós conhecíamos, dividida em 4 partes que nós conhecíamos, ela foi cancelada. Nós temos, então,
a 14725 de 2023, já na versão corrigida, porque nós tivemos aí duas emendas desde a publicação em 2023, nós tivemos duas emendas, uma em 2024 e uma agora em 2025. Então, quando eu vou no site da BNT fazer aquisição, vocês já encontram a versão corrigida. Aqui tá com a emenda de 2024, mas vocês já encontram já com a versão corrigida de 2025, tá? Com a emenda de 2025. Ok, então aqui para mostrar para vocês que sim, é obrigatório nós seguirmos o GHS, é obrigatório nós seguirmos a 14725 e na 14725 nós então encontramos este novo item, identidade química. Então agora vamos entender o que é identidade química. A que se refere quando nós encontramos a solicitação, a obrigatoriedade de trazermos nos nossos documentos a identidade química. Então, identidade química, se eu vou lá na NBR 14725, lá nos termos e definições, tá? Lá no comecinho da norma, nós encontramos que identidade química é o nome com o qual é designado um produto químico e unicamente ele. Nota. Pode ser o nome que figura na IUPAC, pode ser o nome que acompanha o número CAS, é o nome técnico. Então, pessoal, percebam como isso vai trazer um grande impacto na nossa documentação. Porque todas as vezes que for solicitado identidade química, eu não posso mais utilizar nomes genéricos. Eu não posso utilizar nome comercial. Eu não posso utilizar grupamento químico. Tem que ser o nome técnico. Tem que ser o nome químico. Quando eu falo o nome químico, tá? O nome IUPAC é aquele pensando na estrutura mesmo da molécula. Por exemplo, o etanol. Por que que é etanol? Porque nós temos dois carbonos, nós temos dois C, dois carbonos, é uma simples ligação, então et, dois carbonos, é uma simples ligação an, e é um grupamento álcool, ol. Por isso que o etanol chama etanol. Então tem todo um porquê da estrutura desse nome. Et, número de carbonos, an, é simples ligação, ol é o grupo funcional, etanol. Então, quando eu falo nome técnico, eu estou me referindo a isso. O nome UPAC, eu estou me referindo a isso, tá? Então, não posso mais usar nome comercial, grupamento químico de forma geral, tá? Não posso utilizar nomenclaturas genéricas quando for solicitado identidade química. E quando que identidade química é solicitado nesta norma atualizada? Então, vamos verificar aqui. É solicitado na seção 3 da FDS, lá na seção 3, composição e informações sobre os ingredientes. Aqui é solicitado identidade química. Seja uma substância pura, eu tenho que trazer a identidade química, seja uma mistura, eu também tenho que trazer a identidade química, tá? Então, na seção 3, a hora que eu vou trazer a composição do meu produto, eu preciso trazer a identidade química. Não é nome comercial, não é nome genérico. Então, trazendo um pouco mais prático essa solicitação. Então, se é uma substância. Bom, primeiro que a seção 3 tem duas formas de preenchimento, né? Se for uma substância pura ou se for uma mistura. Se for uma substância pura, a norma, ela pede que nós, primeiro, tragamos a definição, é necessário identificar aqui se é uma substância ou mistura, a norma exige isso, tá? Você tem que trazer essa informação clara, se é uma substância ou uma mistura. E aí, sendo uma substância, o que que você vai precisar informar aqui na seção 3? A identidade química. Então, não é mais composição química de forma abrangente, geral, não. É a identidade química. Você vai trazer também os nomes comuns e sinônimos, né, quando aplicável. Você vai trazer também o número CAS
E você também vai trazer as impurezas ou aditivos estabilizantes que sejam classificados como perigoso, que contribua para o perigo. Então, é isso daqui que você precisa informar. E aí, ao informar a identidade química, por exemplo, acetonitrila, eu vou trazer aqui o nome técnico, acetonitrila. Sinônimo, se houver algum, etano nitrilo, número CAS. E impureza, se houver impureza, eu mencionaria aqui, se houvesse impurezas que contribuem para o perigo. Então, ó, identidade química. Agora, se for uma mistura, se for uma mistura, isso significa que eu tenho N componentes no meu produto final, certo? Pode haver 2, 3, 4, 5, 80 componentes no meu produto final. O que que eu vou ter que mencionar aqui na seção 3? De novo, eu preciso sinalizar se é uma substância ou mistura. Nesse caso, então, agora é uma mistura. E eu vou ter que trazer a identidade química, o número CAS e a concentração ou faixa de concentração desta sua matéria-prima no seu produto final. E aí, pessoal, mais uma vez, identidade química não é nome comercial, tá? Então, sei lá, eu trabalho no laboratório de análise instrumental. Nós usamos muita fase móvel para análise de fármacos e eu fiz a fase móvel do cetoprofeno. Vou armazenar ele, vou estocar ele no meu laboratório, porque eu uso muito essa fase móvel de cetoprofeno no HPLC. Ele não degrada, eu posso armazenar. Então, eu já fiz uma quantidade grande, coloquei um pouco no aparelho e o resto armazenei. Vou deixar lá no armário ou no armazenamento da minha empresa, eu preciso identificar ele, né? E para isso, eu preciso da classificação. Qual que é a classificação dessa minha mistura? Tá? A composição dele é X, os seus componentes têm a sua classificação, mas e a fase móvel? Qual que é a classificação dele? E, consequentemente, com base nisso, eu vou elaborar a FDS e a rotulagem dessa minha fase móvel. E eu vou disponibilizar para todo colaborador que tem acesso a ele. E aí, pensando na elaboração, no preenchimento da seção 3 da FDS desta minha fase móvel, o que que eu vou preencher? Quais são os ingredientes? Quais são os ingredientes dessa minha fase móvel? Acetonitrilo, que nós vimos aqui no slide anterior, número CAS. E aí, neste caso, eu preciso da concentração. Quanto de acetonitrila compõe a fase móvel? 47, quase 45%. O que mais? Eu também tenho nessa fase móvel ácido acético, número CAS e a concentração. Isso daqui, pessoal, não representa 100% do meu produto. O resto é água. Preciso colocar água aqui? Não preciso. Porque o que eu preciso mencionar? Aqueles que contribuem para o perigo. Então, devem ser informados a identidade química, o número CAS e a concentração de todos os ingredientes que estejam presentes em concentração superior ao corte limite, ou seja, que contribui para o perigo. Percebam que eu não estou falando necessariamente que ele não é perigoso, tá? Eu poderia ter aqui, sei lá, um ácido clorídrico. Um ácido clorídrico 0,01%. E ele está numa concentração tão baixa que ele não é superior ao corte limite de concentração. Lá nas regras de classificação, de extrapolação, ele não atende ao corte limite. E aí eu não preciso mencionar ele aqui. O que eu preciso mencionar aqui? Aqueles que estão contribuindo para o perigo, tá? Isso é uma informação importante. E eu vou trazer a identidade química. Ah, mas é uma mistura. Eu tenho ácido clorídrico 0,1 molar, é ele diluído em água. E esse ácido clorídrico 0,1 molar eu uso para fazer a fase móvel. Eu posso colocar, então, aqui ácido clorídrico 0,1 molar, solução de ácido clorídrico? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho que trazer a identidade química.
E aí vocês vão ter que fazer o cálculo, tá? Vocês vão ter que fazer o cálculo para identificar quanto de ácido clorídrico vocês têm nessa solução 0,1 molar. E aí, o que vocês vão trazer aqui na identidade química é o ácido clorídrico, o número Cas dele e a concentração dele. Mas a concentração já fazendo esse cálculo. Quanto de ácido clorídrico eu tenho dentro dessa fase móvel, levando em consideração que ele já está diluído nessa solução 0,1 molar. Tá? Então, vocês vão ter que fazer o cálculo, descobrir quanto que é a concentração final de ácido clorídrico aqui dentro da fase móvel e aí preencher aqui. Tá? Então, você precisa da identidade química. Não é nome comercial. Não é nome genérico. Olha o impacto que isso vai trazer nos nossos documentos. Um outro impacto é quando nós temos o segredo industrial, tá? Lembrando que o segredo industrial é possível, nós podemos sim fazer a utilização de segredo industrial, desde que você mencione, né, a legislação, a norma, ela fala que você fica, assim, desobrigado de trazer a identidade química. Olha só, neste caso, você não precisa trazer. Não precisa trazer o número CAS. E não precisa trazer a concentração exata. Mas você deve, obrigatoriamente, trazer a classificação de perigo e a faixa de concentração, tá? Então, você não precisa trazer identidade química, você pode, então, deixar assim, segredo industrial. Você tem que mencionar isso, tá? Você tem que trazer aqui que é um segredo industrial ou uma informação confidencial retida, informação confidencial, você tem que trazer um termo identificando que tem um segredo industrial aqui. A faixa de concentração, então não precisa ser a concentração exata, a faixa de concentração. E aí, obrigatoriamente, classificação de perigo. Quais são os perigos deste seu segredo? Então, esse seu segredo é corrosão e irritação à pele, é lesão ocular grave, é um líquido inflamável categoria 3, você vai ter que mencionar. E aí, pensando em segredo industrial, é que nós vamos para a seção 8. Porque aqui na seção 8, que é a seção de controle de exposição e proteção individual, o que que mudou? Mudou que se lá na seção 3 você tiver um segredo industrial e este segredo industrial tiver limite de exposição ocupacional ou indicador biológico, você vai ter que abrir ele na seção 8, tá? Então, nessa seção da FDS, a substância ou ingrediente da mistura que possuir limite ou indicador de exposição deve, obrigatoriamente, estar listado com a sua identidade química, não sendo permitido o uso de informação confidencial retida, segredo industrial, enfim, tá? Não é permitido. Não pode, tá? Então, trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho esse segredo industrial que eu acabei de mostrar para vocês, que na verdade é a fase do cetoprofeno. Aí eu tenho a acetonitrila e o segredo industrial. Então, o meu ácido aqui se tornou um segredo industrial. Aqui na seção 3, tudo certo. Não tem problema. Colocando a indicação aqui dos perigos e trazendo a faixa de concentração, não precisa ser a exata, vocês estão atendendo à legislação. Agora, chegou na seção 8. Se este segredo industrial ele tem limite de exposição, limite de exposição ocupacional, eu tenho que abrir. Eu vou ter que informar. E não é informar nome comercial, nome genérico, grupamento químico para tentar dar aquela disfarçada. Não. É trazer a identidade química. Nós vimos ali no slide anterior essa informação descrita claramente. Então, acetonitrila, ácido acético. E aí, pessoal, nós vamos trazer quais são os limites. Limite de exposição ocupacional, eu vou verificar lá na NR15 e na CGH, porque a NR9 ela nos traz a questão de olhar também na CGH, já que as nossas listagens brasileiras já estão um pouco defasadas. Então, eu vou olhar na NR15, vou trazer aqui os limites de exposição ocupacional, vou olhar na NR7 e vou verificar se tem indicador biológico. Neste caso, não temos, mas nós temos limite de exposição ocupacional. O ácido acético tem limite de exposição ocupacional. E aí eu vou ter que colocar ácido acético
e os seus limites, tá? Então, olha um outro impacto que nós temos com um único item, identidade química. E depois nós também vamos ter um impacto na rotulagem. Quando nós vamos lá verificar no item 6633 de identidade química, nós encontramos que o rótulo ele deve incluir a identidade química da substância. Para as misturas ou ligas, o rótulo deve incluir a identidade química dos ingredientes. Então, pessoal, a mesma coisa no rótulo. Não é nome genérico, não é nome comercial, não é grupamento químico. Nós vimos lá a identidade química, é o nome técnico, o nome IUPAC, é aquele nome que acompanha o número CAS. Então, a norma, ela exige todos esses itens aqui obrigatoriamente no rótulo, tá? Quando nós vamos buscar aqui na 14725, nós encontramos todos esses itens obrigatórios a serem mencionados na rotulagem. E a identidade química, então, agora passa a ser obrigatória quando eu vou informar composição. Não tem problema vocês mencionarem composição química dois pontos, para deixar isso claro que nós estamos nos referindo à composição química daquela minha mistura, daquele meu produto final. Mas ao mencionar quais são essas matérias-primas, esses componentes, essa minha composição, eu tenho que trazer a identidade química. E mais uma vez, gente, obrigatório mediante GHS é aqueles que estão contribuindo para o perigo, tá? O resto da minha composição que não contribui para o perigo, não existe obrigatoriedade de mencionar aqui, tá? Pensando, olhando para as regras do GHS. Não tem obrigatoriedade de mencionar aqui, tá? Então, aqui, mesma coisa, acetonitrila, ácido acético, a identidade química da minha composição. No caso de uma substância ou mistura que esteja destinada exclusivamente para uso no próprio local de trabalho, os empregadores que utilizam produtos químicos perigosos, é opcional incluir nos rótulos a identidade química dos ingredientes. Gente, a norma agora ela trouxe algumas facilidades quando nós vamos falar sobre rotulagem no local de trabalho, tá? Caso vocês queiram saber com maiores detalhes, leiam o item da 14725, o item 6.8, que ele vem trazendo os meios alternativos à rotulagem para comunicação de perigo conforme GHS nos locais de trabalho, ou seja, aqueles produtos que não são destinados ao fornecimento externo ou venda. É somente para manipulação interna. A norma agora ela traz algumas possibilidades que vocês podem usar ao identificar esses frascos de laboratórios, as vidrarias, tá? Enfim, tudo que é de manipulação interna. A norma ela traz algumas alternativas para facilitar essa comunicação. Como, por exemplo, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Eu tenho um rótulo simplificado aqui no frasco, eu contém o produto e toda a informação completa eu coloquei num documento à parte, coloquei numa pasta impressa online, tá? Então, a norma ela traz alguns meios alternativos, a codificação é um deles, tá? Leiam o item 6.8, tenho certeza que vai auxiliá-los bastante nessa questão. E um outro impacto aqui, quando nós temos sensibilizantes, tá? Algumas substâncias classificadas como sensibilizantes podem induzir uma resposta, mesmo quando aquela matéria-prima, aquele ingrediente, ele está abaixo do corte limite. Ou seja, o seu produto final não é classificado. Por exemplo, aqui, ó, o meu produto final, ele não é classificado. Não classificado como perigoso de acordo com a BNT-NBR 14725. Ponto, ele não é classificado. Mas, se na composição deste meu produto não classificado contiver algum ingrediente que é sensibilizante, deve ser informado o nome do ingrediente no rótulo. Então, eu coloquei aqui composição química níquel. Deve ser informado este ingrediente no rótulo, mesmo que o seu produto final não seja perigoso. E assim, spoiler para vocês, está sendo conversado dentro do comitê da 14725 a
A obrigatoriedade ao trazer, vai continuar válido isso daqui, tá? Se existe sensibilizante no meu produto não perigoso, eu tenho que mencionar o ingrediente que é sensibilizante. Mas nós estamos conversando, no comitê de alterar isso daqui e colocar a identidade química, porque aqui ele colocou nome, né? E aqui não nos atrela diretamente para a identidade química. Mas muito provavelmente é que assim que for publicada a 14725, a emenda da 14725 trazendo aí as atualizações da oitava, nona e décima edição revisada do GHS, isso aqui vai mudar e vai trazer a obrigatoriedade de mencionar a identidade química aqui também, tá? Então, composição química e identidade química daquele seu ingrediente sensibilizante. Então, assim, já façam dessa forma. Se o produto de vocês não classificado como perigoso tem ingrediente sensibilizante na fórmula, já menciona esse sensibilizante, o nome, a identidade química dele, o nome técnico, tá? Para que vocês não precisam mexer nisso daqui mais para frente. Às vezes o seu produto ele é classificado como perigoso, viu? Ele, sei lá, é líquido inflamável e ele é carcinogênico, mas ele não é sensibilizante. O seu produto final ele não é sensibilizante, mas na fórmula tem ingrediente sensibilizante. Tem que mencionar a identidade química dele, tá? Eu sempre vou mencionar aquele ingrediente que que tem classificação de sensibilização, ainda que o seu produto final não seja, porque as pessoas podem, ter uma resposta, ainda que em concentrações muito inferiores ao corte limite, tá? Bom, esses são os impactos, então, que nós temos da identidade química, esse novo termo dentro da 14725. Vale lembrar que isso vai impactar diretamente a elaboração do nosso documento e que não é mais FISPIC. Agora, a FISPIC, ela então está passando a ser denominada FDS, tá? Então, se vocês ainda não fizeram este processo de alteração, de atualização, nós estamos quase chegando ao prazo final. Ainda dá tempo de fazer essa atualização sem correr o risco de receberem qualquer tipo de penalização, tá? E nós temos não só a alteração da nomenclatura, nós temos, como eu já mostrei para vocês, alguns outros impactos, mas pensando em identidade química, ele vai impactar aqui na elaboração da seção 3 e na elaboração da seção 8. Então, eu peguei aquela mesma fase móvel de cetoprofeno e coloquei algumas outras matérias-primas, tá? Coloquei mais alguns ingredientes. Vale lembrar, vale reforçar, pessoal, que todas as vezes que eu faço isso, todas as vezes que eu altero a composição do meu produto, eu tenho que verificar a classificação dele, certo? Olha como que a classificação já mudou drasticamente. E aí, essa comunicação vou ter que reportar aqui na FDS, essa classificação vou ter que reportar aqui na FDS, vou ter que reportar lá na rotulagem do meu produto. E aí, eu vou ter que mencionar aqui na seção 3 a identidade química de todos os ingredientes que estão contribuindo para o perigo. Ah, mas 3 deles eu não quero falar o que é. Antes eu usava nome comercial ou eu usava um nome genérico, um grupamento químico, para realmente não informar qual era a composição do meu produto. E agora que eu tenho que trazer identidade química, como que eu faço? Usem segredo industrial, gente. Não tem limite, podem usar um, dois, três, quatro, cinco segredos industriais. Não tem problema. A única coisa é que vocês vão ter que mencionar os perigos de cada um. Segredo um, classificação de perigo dele. Segredo 2, classificação de perigo dele. Segredo 3, classificação de perigo dele. Mas vocês podem ter quantos segredos industriais vocês quiserem, tá? Não é segredo? Vão mencionar a identidade química de toda a sua fórmula, tá? Da composição do seu produto. Seja quantos forem. Mais uma vez, tudo? Não, somente aquilo que está contribuindo para o perigo. E lá na seção 8 é a mesma coisa. Toda essa composição aqui sua. Quais deles têm limite de exposição ocupacional ou indicador biológico? Todos?
3 deles era segredo industrial, vamos ter que abrir. Aqui, pessoal, infelizmente, não temos alternativa. Vou ter que abrir. Então, é acetonitrila, metanol, tetradrofurano, ácido fosfórico, ácido acético, e aí o limite de cada um deles. Limite de exposição ocupacional, indicador biológico para aqueles que houver indicador biológico. Identidade química e os limites, tá? Ok? Prazo, pessoal. Bom, sempre reforçar, já estamos chegando aí quase no final do nosso prazo de adequação, porque foi nos dado 24 meses a partir da publicação da norma, que aconteceu no dia 3/7/2023. 24 meses, então nós temos até o dia 2/7/2025, porque a partir de 3/7/2025 passa a ser obrigatório todas as alterações, tá? Não podemos mais receber FISP, não podemos mais emitir FISP, temos que receber e emitir FDS. Nós vamos ter que nos atentar às frases de precaução, às frases de perigo que podem ou não ter sofrido impacto no documento de vocês. Aí vai depender se a frase que está no documento de vocês foi alterada, o texto foi alterado ou não. Vamos ter que nos atentar para essa questão de identidade química. Se você usava nomes genéricos, nomes comerciais, grupamentos químicos, vai ter que ser alterado. Então, todas essas mudanças, elas a- a- vão ter que estar presentes. Vocês vão ter que fazer esse processo de atualização e disponibilizar esses documentos atualizados a partir do dia 3/7/2025. A única ressalva é que a norma fala que os produtos químicos rotulados, de acordo com a norma anterior, eles são válidos até a data final do prazo de validade. Ou seja, eu rotulei, envasei ele antes do dia 3/7/2025 com um rótulo antigo. Não menciona a identidade química, tá lá nome comercial, grupamento químico, nome genérico. Rotulou antes, invasou antes de 3/7/2025, tudo bem. A norma fala que este rótulo antigo ele é válido até o prazo final de validade, tá? Até a data final do prazo de validade desse produto químico. Os que você invasou, rotulou a partir do dia 3/7, aí você vai ter que atender, rotular já com este rótulo atualizado. E aí, a emenda não, a errata que nós tivemos agora em 2025, a errata 2, ela também é sobre rótulo, tá? Ela fala que ainda é possível encontrar no mercado embalagens pré-impressas. Então, não necessariamente você já invasou, tá? Você ainda não invasou, mas você já imprimiu o rótulo antigo, tá lá impresso. E se o rótulo antigo de um produto não perigoso, se estiver seguindo a norma anterior, a frase, ela vai estar com o texto mediante a 14725 anterior, produto não classificado como perigoso de acordo com a BNT-NBR 14725. Essa frase aqui é padrão, tá? Tem que ser exatamente como consta na norma. E no exemplo que eu trouxe ali para sensibilizante, nós conseguimos ver qual que é o texto novo. Ó, agora, o texto deste rótulo de produto não perigoso é não classificado como perigoso de acordo com o BNT-NBR 14725. Olha só, mudou a frase, tá? Mudou a frase do não perigoso. Mas, se você já imprimiu, já está impresso, porque você imprimiu vários, né? Questões financeiras mesmo, fica mais barato, e está aí no seu estoque, tudo bem, pode usar esse rótulo pré-impresso, tá? Até que acabe, tá? Até que seu estoque acabe. Vai fazer uma nova tiragem, então vai comercializar o produto a partir do dia 3/7, aí é necessário atender a todas as atualizações, e inclusive esta frase do produto não perigoso, que eu acabei de mostrar para vocês, que também foi alterada. Esse texto é padrão, deve ser seguido exatamente como consta na norma, tá? E a FDS, bom, a FDS ela é responsabilidade do fabricante ou do fornecedor. Nós sabemos que o fornecedor é a parte responsável, ele não é necessariamente o fabricante, mas ele é, além do fabricante, é o importador, é o distribuidor, é qualquer entidade que
torne o produto disponível ao público-alvo. Este é o fornecedor. E é o fornecedor que tem a responsabilidade e obrigatoriedade de elaborar e tornar disponível a ficha com dados de segurança. E aí, o fornecedor vai ter que tornar disponível essa FDS atualizada, seguindo todas essas alterações sofridas com a 14725 de 2023. Caso vocês queiram saber com maiores detalhes, pessoal, a Intertox ela tem capacitações dedicadas, tá? Que vocês podem, então, conferir e se atualizar em detalhes sobre isso aqui que eu acabei de passar para vocês. Nós temos duas capacitações que vão acontecer, uma agora em maio e outra em junho. Essa de maio é um curso curto de 8 horas que você pode, então, entender com detalhes todo esse processo de atualização da 14725, com detalhes a elaboração da FDS, e aí eu explico muito mais detalhadamente como que vocês vão atender esses itens aqui que solicitam a identidade química, e o curso de junho, que é a nossa 93ª edição do curso de produtos químicos, que nós já temos aí no catálogo há muitos anos. Ele tem uma carga horária de 16 horas e ele é muito mais aprofundado, tá? Aqui nós entramos em detalhes na classificação, nesse processo de entender o corte limite, eu comentei com vocês. Então, o que representa perigo e o que não representa perigo? Como que eu sei? Como que eu sei que o HCl 0,01% não está representando perigo no meu produto e por isso eu não preciso mencionar ele na seção 3, na seção, na rotulagem? Isso, então, nós abordamos em detalhes aqui no curso de produtos químicos que acontece, a próxima edição acontece agora em junho, tá? Ah, a Intertox também conta aí com uma série de conteúdos técnicos que vocês podem consumir. Fica o convite para vocês, porque todos os meses nós temos a transmissão de webinars como este, nós temos e-books gratuitos, nós temos a nossa newsletter que vocês podem se inscrever e vocês recebem no e-mail de vocês, mensal, uma vez no mês, todas as atualizações técnicas, nada de serviço aqui, tá? Mas atualizações técnicas, as normas que foram atualizadas, novidades de mercado. Então, todo o conteúdo técnico pensando em segurança química. Temos também a nossa Revinter, que é a nossa revista quadrimestral que trata sobre toxicologia, risco ambiental e sociedade. Deixo o convite para os estudantes e pesquisadores, caso queiram publicar o seu artigo, sua tese aqui na Revinter. E temos toda uma linha editorial com 23 livros já publicados. Então, temos muito conteúdo que vocês podem consumir, boa parte gratuita, o webinar é gratuito, o e-book, a Revinter, a newsletter, então fica o convite. E também atualizações de normas, sempre que uma norma é atualizada, qualquer novidade na área de segurança química, nós publicamos nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, no Instagram, onde nós somos mais atuantes. Fica o convite também para nos seguir. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre identidade química. Agradeço a presença, a participação de todos. E agora nós vamos, 5 minutinhos, responder algumas dúvidas, tá? As dúvidas que não forem respondidas aqui, nós responderemos posteriormente via e-mail. Tá bom? Mais uma vez agradeço a participação de todos. Esse webinar vai estar gravado, vai ser disponibilizado nas nossas plataformas de forma gravada. Se você quiser compartilhar com quem não pôde estar aqui, compartilhem a apresentação em PDF também vai estar disponível para vocês fazerem o download. Muito obrigada. Bom, dúvidas, vamos lá. A ficha de emergência não é mais obrigatória em nenhum caso? Priscila, ficha de emergência, quando nós falamos de comercialização nacional, quando nós falamos de ficha de emergência nacional, não é mais obrigatória. Aquela ficha que nós conhecíamos da tarja vermelha, não é mais obrigatória. Porém, se você fizer comercialização Mercosul, tá? Se você então for enviar o seu produto, seu resíduo Mercosul, seu produto Mercosul, aí sim nós temos a ficha de emergência Mercosul. Nós tivemos uma atualização recente, agora no finalzinho do mês de abril, a ALAD, ela
ela publicou, né, ela alterou lá no terceiro protocolo, trazendo uma data de vigência. Então, a partir do dia 21 do 5, 21 deste mês de maio, passa a ser obrigatório o modelo da ficha de emergência Mercosul. Aí sim, nós temos a obrigatoriedade do modelo da ficha de emergência Mercosul se você for comercializar para os países membros, tá, do Acordo Mercosul. Aí você vai ter que enviar essa ficha português e espanhol. Tá bom? Somente nesse caso, e para o transporte ferroviário aqui no Brasil ainda exige ficha de emergência, tá? A nossa ficha de emergência nacional que nós conhecemos e utilizamos aí por muitos anos. Fora isso, não é mais obrigatório, tá? Ahn, qual a implicação caso haja diferença entre a diferente rótulo FDS e a NBR 14725? Exemplo, a frase H226 nova, 14725, líquidos e vapores inflamáveis. Rótulo, produto inflamável. Ou William, a implicação, tá? O que nós vamos ter aqui é a penalização mediante o próprio Ministério do Trabalho, tá? Dentro da NR 28 do Ministério do Trabalho, ele traz quais são as penalizações, quais são as multas aplicadas a cada item descumprido da NR 26. Então, para cada item obrigatório lá da NR 26, cada item que estar o deve ter a FDS de acordo com o GHS, deve ser rotulado de acordo com o GHS, deve ser classificado conforme o GHS, deve seguir a 14725, deve haver a capacitação de todo colaborador com contato com produto químico. Todos esses itens que são obrigatórios, a NR 28 traz penalização, traz gradação de multa. Tá? Então, se tudo isso que eu pontuei, e além disso, porque não são só essas que eu pontuei aqui para vocês brevemente, se o Ministério do Trabalho, porventura, for até a empresa e encontrar essas irregularidades, a empresa ela vai ser autuada, tá? Ah, mas foi o fabricante que enviou para mim irregular, porque ele não se adequou, ele ainda não atualizou a nova 14725, a frase dele ainda está a frase antiga, seja as frases H, as frases P, seja lá a frase do rótulo, ele não se adequou a 14725. Eu recebi. Internalizei dentro da minha empresa, aceitei esse documento errado que o fornecedor me mandou, eu passo a ser o fornecedor. Eu passo a ser o responsável que estou disponibilizando para os meus colaboradores esses documentos, seja FDS ou rótulo. E aí, se porventura o Ministério do Trabalho vier até a empresa, a autuação, a aplicação da multa não vai ser para o fabricante, vai ser para mim, tá? Porque eu estou disponibilizando esse documento incorreto para os meus colaboradores. Isso vale para o idioma também. O fornecedor me enviou em inglês, espanhol, qualquer outro idioma. Eu aceitei, internalizei e disponibilizei para o meu colaborador em outro idioma, eu vou ser penalizado. Qual é o processo? Cobrar. Cobre em fornecedor. Fornecedor, você tem que atender a 14725 atualizada. Ah, não posso, não consigo, não quero. Passa a ser responsabilidade de vocês a partir do momento que vocês disponibilizam isso para o colaborador. Então, vocês vão ser os responsáveis por fazer este processo de adequação, de atualizar a FDS com as frases P, as frases H, de acordo com a frase lá do rótulo, tá? Então, a implicação. Caso ache diferença, é essa. Além disso, polícia também pode verificar esses requisitos, tá? A Polícia Civil aqui no estado de São Paulo é extremamente atuante e ela pode, então, cobrar esses itens. A Polícia Federal também para produtos controlados, dentro da própria normativa, né, para produtos controlados, existe aí o cumprimento, a exigência da FDS e da rotulagem, inclusive constar no rótulo adicionalmente lá a informação que o produto é controlado, tá? Então, existem essas implicações, essas penalização mediante o descumprimento, tá bom? Ah, mais uma dúvida, vamos lá. Ah,
Qual a frase deve constar no rótulo sobre onde encontrar a FDS? Ricardo, a 14725 ela traz duas frases opcionalmente que você pode usar, tá? Eu não vou me lembrar exatamente de cabeça, mas a ficha com dados de segurança deste produto químico classificado como perigoso pode ser obtida por meio de, ou a FDS deste produto perigoso pode ser obtida por meio de. Se eu não me engano, se não é exatamente isso, é muito próximo, tá? Verifique lá dentro da 14725, lá tem a frase, e vão ser duas frases, você pode usar uma das duas, tá? E aí você vai trazer aonde obter a FDS. Então, lá no rótulo você vai usar uma dessas duas frases e aí você preenche com onde obter a FDS deste produto, tá bom? Mas é uma das duas frases. Pessoal, as demais dúvidas vão ser respondidas no e-mail. Qualquer dúvida também fiquem à vontade. Estamos disponível no e-mail treinamento@intertox.com.br. E caso vocês tenham interesse em conhecer o nosso software que faz a alteração, né, que faz a classificação automática e a elaboração da FDS, da rotulagem, da ficha de emergência, da FDSR, caso vocês tenham interesse em conhecer este nosso sistema, sinalize, aqui para nós também que nós podemos fazer uma demonstração sem compromisso, podemos liberar um acesso trial para vocês, vocês mesmos mexerem na nossa plataforma e conhecer. Como eu falei, ela faz todo esse processo automaticamente, tá? Aquele cálculo de quanto de HCl está presente no meu produto final, sendo que o HCl ele já está diluído e eu tenho que fazer aquele cálculo. Inclusive, esse cálculo o nosso software faz, e aí ele já vai trazer exatamente a identidade química e a concentração real no seu produto final, tá? Então, caso vocês tenham interesse, sinalizem aqui para nós, será um prazer demonstrar, apresentar para vocês. Muito obrigada, eu desejo a todos um ótimo dia, um ótimo resto de semana. Estamos disponíveis havendo dúvidas, se não, até uma próxima. Obrigada, pessoal.